Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Os que puderem, abram a Bíblia comigo. Livro do Êxodo, capítulo 14. É o nosso texto tema. Êxodo, capítulo 14. Verso de número 16. Melhor, desculpe, 15. Êxodo 14, verso 15, diz a Bíblia: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara. Fecha os seus olhos. Jesus, nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos permite estar diante da tua palavra. E eu lhe peço, Senhor, que ela mais uma vez venha de encontro aos nossos corações, para que o Senhor possa nos instruir segundo o teu propósito. Nos dias difíceis, nas dificuldades, adversidades que enfrentamos, Senhor, a vontade de parar, o desânimo, o medo, nos fazem muitas vezes sentir esse desejo de permanecer onde estamos ou de voltar para trás. Mas hoje, a tua palavra virá de encontro aos nossos corações, nos mostrando a importância de irmos na contramão desses desejos, por mais naturais que sejam, a fim de que possamos seguir ou continuar seguindo na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Toca-nos, fala conosco, é pelo que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Quem pode diz amém. Se assente, por favor. Você que assiste pela internet, se puder, compartilhe o link da mensagem. Você estará abençoando vidas assim também. O texto que nós estamos é bastante conhecido, e é o momento em que Israel acaba de sair do Egito, e existem vários caminhos para que eles pudessem sair do Egito, mas a Bíblia diz que Deus os tira não pelo caminho dos filisteus, o que seria algo em torno de 2 semanas de trajeto, por conta das guerras. E a primeira reflexão que eu quero que você entenda é justamente isso. Israel está com a mente escravizada há 430 anos. Eles não batalham, eles não pelejam, eles não guerreiam. Existe uma palavra de ordem, existe uma promessa, mas eles não estão adaptados a isso. Seguir imediatamente em direção à terra dos filisteus incorreria em já sair do Egito entrando numa peleja. E aí Deus percebe que aquilo não seria bom para os hebreus, porque se eles já enfrentassem os filisteus, que seriam seus arqui-inimigos por muitos anos posteriores, o desejo de voltar atrás seria imediato. Eles diriam: poxa, a gente foi liberto daqui para enfrentar inimigos maiores. Então a Bíblia diz que Deus os tira desse caminho mais complexo e vai os direcionando. Tem alguém me ouvindo? Primeira coisa que eu quero que você observe é justamente isso. No trajeto que Deus tem para as nossas vidas, Ele sabe exatamente o limite que a gente aguenta. E existem momentos que você pensa assim: puxa, mas parece que eu estou dando uma volta maior. Não é isso. É que Deus está dizendo: nesse caminho você ainda não está pronto, você não vai aguentar. Alguém me ouve? Não é que Deus não quer que você chegue de forma mais rápida, é que Deus quer que você chegue. Deus diz: eu não vou mandar pelo caminho dos filisteus, porque a pressão vai ser maior do que vocês vão dar conta agora. Depois, vocês vão enfrentá-los muitas vezes. Vai surgir um jovenzinho por nome de Davi que vai envergonhar esse povo, mas ainda não é tempo. Alguém está me ouvindo, gente? Existem batalhas que você ainda vai vencer. Pastor, mas por que eu não venço hoje? Porque você ainda não está preparado para isso. E tudo que é feito antes da hora não é bom.
Todo processo antecipado não funciona. Tudo aquilo que vive, que é criado, elaborado dentro do tempo, acontece do jeito certo. Um bom fruto precisa do tempo de maturação. Por melhor que seja a raiz, por melhor que seja a árvore, se você colhe antes do tempo, o fruto não é bom. E aí não adianta brigar com a árvore, com o agricultor, não adianta reclamar com Deus. Você antecipou o processo. Tem alguém me ouvindo? Deus está dizendo, vocês ainda não estão preparados para os filisteus. Venham por aqui, por onde eu vou lhes guiar. O texto está exatamente no momento em que todos bem conhecem. Eles saem do Egito, Deus os direciona, e eles então se encontram totalmente cercados. Eles têm na frente deles o mar, do lado, ambos os lados montanhas, edificações, e a palavra sagrada vai dizer que atrás vem chegando o exército de Faraó. De forma imediata, a palavra de Deus nos diz que o povo estremece, o povo se amedronta, o povo de Israel começa inclusive a murmurar. Esse é o primeiro registro das murmurações. Eles se levantam contra Moisés dizendo, lá no Egito não tinha túmulo suficiente para a gente morrer, e aí nos tira de lá para a gente vir morrer no deserto. Segunda reflexão que eu quero guardar com você, preste atenção nisso. Por maiores que sejam os milagres que Deus faça em nossa vida, a nossa realidade humana sempre vai nos fazer enxergar um momento maior do que todo o histórico. Vou melhorar isso. Deus acaba de livrar Israel de 430 anos dentro de uma opressão egípcia. Deus tira Israel, sobretudo nos últimos anos, de uma forte opressão. Deus mostra sua mão presente, envergonhando e humilhando os egípcios de forma plena, com as 10 pragas. Mas ainda assim, na primeira adversidade, eles reclamam. Por que isso está no texto? Porque isso é uma redundância daquilo que acontece com a nossa trajetória. Quantos de vocês aqui já viveram milagres sobrenatural de Deus na sua vida? Já viram a mão de Deus se mostrando presente? Mas quantos de vocês talvez hoje não estão aqui angustiados, preocupados, e lá no âmago talvez não tenha coragem de dizer, temor a Deus, mas lá dentro está dizendo assim, meu Deus, o Senhor me livrou dali para eu passar aqui, o Senhor me tirou dali para eu viver assim, é isso que o Senhor tem para mim? Isso é uma foto da sensação humana, dos nossos sentimentos, em que por mais que Deus faça, na primeira sensação de que Deus não fez, a gente já reclama. Tem alguém me ouvindo, gente? Melhora um pouco o retorno para mim. O texto vai dizer que eles estão parados, reclamando, agora chegou, murmurando, porque o medo da morte é muito grande. E essa é a palavra de Deus aos nossos corações hoje. Quando a gente se defronta, por que Israel está com medo? Porque eles estão enfrentando algo que nunca enfrentaram antes. Porque as 10 pragas do Egito foram a mão de Deus trabalhando contra os egípcios. Mas agora é a primeira vez que Israel precisa fazer algo. Até então eles estavam só assistindo. Eles eram simplesmente espectadores, vendo Deus agindo. Eles estavam no território egípcio, vendo Deus agir contra o Egito e livrando-os. Mas eles só estavam vendo, só estavam assistindo, eles não tinham uma participação efetiva no processo. A partir da saída do Egito, eles passam a figurar como um personagem do texto. Eles têm que andar, eles têm que seguir uma direção. E é aqui que as coisas começam a complicar. Por quê? Porque enquanto eu estou assistindo Deus matar egípcios, enquanto eu estou assistindo as pragas consumirem tudo que é deles e não tocar o meu, é agradável, eu estou assistindo isso. Não entendeu? Vou melhorar. É como a igreja tem vivido nos anos da graça. Nós assistimos
crises e mais crises, os ímpios perecendo, e a gente vai sendo liberto de certa forma, blindado de certa forma, com certos limites, mas nós vamos sobrevivendo, e a gente vai assistindo isso e vai vindo para o culto, dando glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O grande problema começa quando Deus diz assim: agora, igreja, marche. Agora, crente, tome uma atitude, agora é você que vai fazer. Porque enquanto o anjo está com a espada flamejante, isso é muito tranquilo. O difícil é quando a atitude começa a depender das minhas ações. O povo hebreu vem andando, e agora eles se defrontam com o mar. Uma barreira nunca transposta antes, um lugar que eles nunca pisaram antes, uma circunstância totalmente diferente de tudo que eles já enfrentaram na vida. Alguém está me ouvindo? É aqui que eles estão parados, reclamando, porque a única certeza que eles têm é: nós vamos morrer. Porque a lógica diz: o exército de Faraó vai nos alcançar e nós morreremos. A lógica humana é algo extremamente perigoso. Se você pensar comigo sobre a morte de Jesus, a Bíblia diz que os 2 discípulos que voltavam para Emaús iam conversando entre si, dizendo sobre as coisas que haviam acontecido. O próprio Jesus chega perto deles e anda com eles, e eles não percebem Jesus. Por quê? Porque a realidade do que eles estavam vivendo fala mais alto do que aquilo que eles receberam como profecia. Jesus disse: eu vou morrer, mas eu vou voltar. Mas quando eles olham visualmente, quando o que eles podem tocar é um corpo gelado que eles colocaram no sepulcro, as promessas caem por terra. Não porque eles não acreditam, mas porque aquilo que eles veem fala mais forte do que aquilo que eles acreditavam antes. E assim somos nós, senhores. Por mais fé que tenhamos, quando se assina a demissão, a angústia vem dizendo: e agora? Por mais crente que você seja, quando o médico diz: olha, faz um outro exame, você já diz: e agora? Quando alguém chama e diz assim: preciso falar contigo, você já pensa: como é que eu saio disso? Não se trata de não ser crente, não se trata de não ter promessa, se trata de ser gente, de ser humano. Os hebreus acabaram de ver Deus ceifando a vida de milhares de egípcios, livrando milhares de hebreus, mas ainda assim, ao se defrontar com o mar, com uma nova dificuldade, eles começam a lamentar-se, reclamar e murmurar, assim como muitos de nós, talvez todos. Nós estamos no meio de uma pandemia, de um tempo bastante difícil. E quantos já não pensaram isso? Minha vida está estacionada. Como é que eu vou sair disso? Para onde é que nós vamos? Muitos estão parados se lamentando, dizendo: puxa, Senhor, o Senhor me deixou começar isso para terminar assim. Os hebreus estão ali se lamentando, reclamando. Então Moisés vai buscar a Deus. E eu queria muito que você me desse atenção aqui, porque a Bíblia diz que Moisés se levanta e diz, verso de número 13: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Todo o povo está murmurando. Moisés se levanta para trazer uma voz de liderança. Tem alguém aqui me ouvindo? Nós precisamos entender que no meio de uma multidão de gente perdida, alguém precisa vir na contramão dizendo: calma, Deus ainda está no controle. O contingente de gente aqui passa de 1 milhão. São muitas pessoas, todas certas de que a morte chegou.
Então Moisés vai se levantar sozinho para dizer: gente, não é assim que vai terminar. Vou melhorar isso. Você precisa ser uma voz diferente. Ainda que todo mundo na sua casa, na igreja, no templo, na cidade esteja dizendo: agora não vai mais, não tem mais jeito. Alguém precisa ter o raciocínio espiritual de levantar uma voz dizendo assim: ei, peraí, gente, não é isso que Deus falou, não foi isso que Deus disse. Por mais que existam milhões de pessoas dizendo: vamos todos morrer, alguém tem que levantar para dizer: peraí, a palavra de Deus é diferente disso. Alguém aqui acredita nessa palavra? Então recebe e toma posse dela. Deus está levantando Moisés aqui hoje, na contramão desse mundo, para dizer: ainda há esperança sim. A história não vai terminar desse jeito, não. Não é dessa forma que as coisas vão terminar, porque Deus disse diferente. Hoje, exatamente nessa hora, Israel está sendo atacada, mísseis estão sendo lançados, e tem gente dizendo: agora terminou, agora acabou. Não acabou, porque a palavra já foi profetizada, e Jesus ainda tem muita coisa para tratar. É essa que tem que ser a convicção da igreja. Eu preciso entender: a palavra vai na contramão da realidade. O diabo pode levantar mídia, pode levantar jornal, pode levantar governo, mas a palavra do Senhor ainda é real. Aleluia, aleluia. Moisés bate o pé e diz assim: ei, shh. Tenta enxergar isso comigo. Uma pessoa mandando mais de 1 milhão de outras pessoas calarem-se, sem microfone, sem caixa de som. Shh. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Alguém está me ouvindo? Olha para alguém perto de você e diga assim: você tem que acreditar. Não, pastor, ninguém mais acredita. Já jogaram a toalha. Ninguém mais crê. Já determinaram que é o fim. Verdade. Deus está esperando assim. E você? Porque foi com você que eu falei lá no monte, foi para você que eu trouxe a profecia, foi para você que eu enviei um profeta, foi para você que eu mandei a palavra. Toda a tua casa vai ser abençoada, mas eu falei, foi com você. Os hebreus estão reclamando, Moisés, eu entendo eles, porque eles não têm a visão que você tem, não sabem o que você sabe, não ouviram o que você ouviu. Eles estavam lá embaixo enquanto você estava comigo lá na montanha. Então foi com você que eu falei, e é por sobre a tua vida que eu estou derramando autoridade. É sobre você que eu estou derramando autoridade. Para quê? Para levantar uma voz na contramão das outras, dizendo: o diabo pode ter armado o laço, pode estar cercado, pode não ter saída, pode não haver porta nem muro, mas Deus ainda vive, e Ele disse que daria um jeito. Nós chegamos até aqui porque foi Ele quem trouxe, e aquele que começou a boa obra vai completar. O que é que Moisés sabe que os outros não sabiam? Olha para alguém perto de você e diga assim: Deus está no controle. Não, melhor, me ajuda isso, pelo amor de Deus, irmão. Olha para ele assim: Deus está no controle. Olha de novo assim: Ele nunca perdeu. Não entendeu, né? O que tem de crente murmurando e reclamando: ah, a pandemia, ah, o coronavírus, ah, isso é a China, isso é uma arma biológica, ah, mas foi o outro que criou. Pode ser tudo verdade, só tem um detalhe: Deus não deixou ninguém se equivocar. Deus continua no controle absoluto de tudo.
tudo. Deus continua no controle absoluto de tudo. Deus continua no controle absoluto de tudo. Se existe uma praga, a praga ainda está debaixo do controle dele, da vontade dele, do poder dele. Ele continua sendo perfeito. Por que é que Moisés levanta na contramão? Porque Moisés sabe o que Deus disse. E Deus disse: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Moisés, eu vou trazer Faraó atrás de vocês. Moisés, eu vou fazer com que ele chegue exatamente onde eu quero. Mas Moisés, deixa eu te dizer uma coisa: não é para matar vocês, não é para destruir vocês, é porque hoje eu decidi terminar de uma vez por todas com essa história. Os inimigos que hoje vocês estão vendo, nunca mais irão ver. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Olha para alguém e diz assim: Deus ainda está no controle. Você pode estar com a casa toda atrapalhada, mas eu vim aqui te dizer: Deus ainda está no controle. O seu filho pode estar nas drogas, mas Deus ainda está no controle. O vício pode ter chegado lá, mas Deus ainda está no controle. O laudo médico pode ter dito: isso vai morrer, mas Deus ainda está no controle. E a sua atitude diante disso vai falar muito sobre onde você vai chegar. Eu já contei isso aqui há uns 15 anos atrás, um pouco mais. Meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata do dia para a noite. Não tinha nada, do outro dia tinha. Em estado cirúrgico. Começou-se o tratamento, passou alguns meses, o médico chama a gente e diz: ó, não tem mais o que fazer. Meu pai, uma criança, percebeu que estava tendo uma conversa. Ele simplesmente virou para mim, Bispo Samuel, estávamos nós três. Ele olhou para a gente, levantou o dedo e falou assim: ó, não vou morrer. E o bispo tinha perguntado para o doutor: doutor, como é que é isso? Ele falou: ó, só falou para mim e para ele: olha, nesse quadro normalmente uns 6 meses de vida. Meu pai, sem ouvir nada, levantou o dedo para nós e disse assim: ó, vocês podem parar com essa conversa aí, eu não quero nem saber o que o médico falou, eu não vou morrer. Já passaram mais de 15 anos. E ele continua aqui entre nós, dirigindo a igreja, trabalhando para Jesus, não se preocupa com isso, continua firme e vai levando a vida dele. O que eu estou tentando dizer para você? Preste atenção. Se diante do seu mar você aceitar a morte, a derrota como causa natural, você já perdeu antes de pelejar. A Bíblia diz que os hebreus se assentaram e eles pensam no Egito. A sensação natural é: vamos nos render, a gente volta para lá, está tudo certo. Nós falamos para você, Moisés, que era melhor ser servo deles. Nós falamos com você isso. Estava bom do jeito que estava. Ouça. O projeto de Deus na sua vida é para frente. Não. Eu vou dizer de novo, acho que você não entendeu não. O projeto que Deus tem na sua vida não tem marcha ré. Marcha ré existe na nossa vida, porque a gente dá umas tropeçadas, tem que voltar para se arrepender. Mas no plano perfeito de Deus, não tem que voltar atrás. É por isso que a doutrina espírita diverge tanta gente, porque eles criaram essa ideia: não é, ó, se não der certo aqui, você volta, faz de novo, volta, faz de novo. Não, não, no centro da vontade de Deus é para frente que se vai, é crescendo até alcançar a estatura de varão perfeito, é até estar pleno. Aquilo que Deus tem para você foi Ele quem começou, e pode até haver percalços no caminho, mas você vai chegar, porque aquele que começou a boa obra vai completar. Alguém crê nessa palavra? Pode levantar a mão e dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Qual é o grande problema diante do Mar Vermelho? Olha para alguém perto de você e diga assim: o mar é incerto. Ninguém conhece o mar. A maior parte do nosso planeta é água. E do território marítimo, o homem não conhece nada, muito pouco, perto do que existe nas profundezas. Mar significa incerteza. Mar significa aquilo que eu não tenho controle. O maior susto dos discípulos, mais do que Jesus andar sobre as águas, é Jesus acalmar as águas.
Eles se assustam dizendo assim: peraí, quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Alguém está me ouvindo, gente? Eles estão diante de um mar, e o mar é incerteza. O mar é, pelo contrário, é a certeza que não dá. Não, aqui não dá. Qual possibilidade nós temos? Escalar a montanha, brigar com os egípcios, nos render a eles. Por quê? Porque o mar é um caminho que não dá certo. Ninguém nunca passou por aqui. É incerteza. Mas naquilo que Deus tem para a sua vida, o caminho é por aí. Não entendeu? Eu vou melhorar isso, glória a Deus, precisa melhorar também. Aquilo que você conhece, Deus não precisa agir. Naquilo que você consegue mexer, Deus não precisa mexer. O caminho que você já sabe andar, Deus não precisa te direcionar. Agora Deus está dizendo assim: vou aumentar a pressão, porque na medida que eu aumentar a pressão, você vai subir de altura em altura, de milagre em milagre, de grandeza em grandeza. Davi um dia está no pasto e luta com um leão e diz assim: maravilha, venci um leão. Imagina Davi contando história para os irmãos: hoje apareceu um leão no pasto e ele queria comer a ovelha do pai. Peguei aquele leão, rasguei ele no meio. Alguém diz assim: ei Davi, você é o cara, hein? Você está preparado, hein? Aí Davi um dia chega, aí vem um urso bem maior, assim: meu Deus do céu, o leão eu já tentei, mas urso nunca enfrentei, será que eu dou conta? Aí ele vai, luta, vence leão, vence urso. Aí um dia, semana passada aprendemos isso, ele olha para um gigante, e aí ele olha e diz assim: o que eu estou fazendo aqui, gente? Quando ele percebe, ele já está na frente do gigante. O gigante é o dobro do tamanho dele, e ele já tinha aberto a boca para falar assim: hoje eu vou te derrubar. Eu imagino Davi perguntando para Davi: como? Quando você está debaixo da presença, da direção de Deus, Deus vai aumentando a pressão. Diga comigo: aumentando a pressão. 2 vezes 2 é quanto, gente? 2 vezes 2 é quanto, gente? Esse é um probleminha da primeira série, não é? Na primeira série, quando a professora colocava 2 vezes 2 igual, a gente suava frio, doía a barriga, falava assim: meu Deus, se eu não acertar isso aqui. Não, eu estou no 2 vezes 2 só porque é mais tranquilo. Se chegar no 7, 9, é só a graça de Deus, irmão. Hã? As tabuadas, as fórmulas, aquilo para a gente: não, meu Deus, eu não sei resolver isso. Quando você resolver, assim, ufa, legal. Aqueles problemas, esses que eu estou dizendo, são tão simples para a gente hoje. Pergunte para uma criança de 5 anos, ele vai dizer assim: ô pai, peraí, eu tenho que estudar para saber isso. Alguém está me ouvindo? Se Deus nos fizesse ficar só nos probleminhas de 2 vezes 2, você nunca se tornaria um engenheiro, você nunca se tornaria um arquiteto, você nunca seria um físico, você nunca seria alguém capaz de fazer grandes elaborações. Alguém me ouve? Os problemas da vida, conforme crescem, demonstram que a gente está crescendo também. Aí Deus faz assim: Davi, estou colocando pressão. Porque se eu não te pressionar, sem pressão ninguém cresce. Não, vou melhorar isso. Sem pressão ninguém cresce. Nas profundezas da terra, a mais de 140 quilômetros de profundidade, um pedaço de carbono começa a ser aquecido a mais de 1.300 graus e pressionado. A ciência vai dizer que ele sofre pressão 50 vezes mais do que na superfície da terra. Aquele carbono fala assim: não estou aguentando mais. Um grafite, ele diz assim: não aguento mais. Aí alguém vai cavar uma rocha e encontra uma pedra que vale milhões. E alguém diz assim: achei um diamante. Mas o diamante só se torna diamante porque teve pressão. O povo de Israel está que nem eu e você, da frente do mar, dizendo assim: ai Deus, me mata. O Senhor me deixou viver, o Senhor me fez vencer o câncer para morrer na pandemia, o Senhor me deixou abrir essa empresa para quebrar agora. Deus está dizendo: ei meu filho, fui eu que te coloquei andando.
E eu estou colocando essa pressão nova, mas dessa pressão não é para matar. Aqueles que eu preciso guardar, que eu precisei guardar, já guardei. Quem eu precisarei levar, vou levar. Mas se você permanece, é porque eu tenho algo a fazer em você ou através de você. É o que eu tenho dito aqui todos os dias. Entenda isso. A pressão está aumentando, não é para te humilhar, nem para te envergonhar. É porque aquilo que Deus está fazendo é infinitamente maior. Deus está dizendo assim: ei, lá no Egito vocês me conhecendo, vendo pragas, vendo insetos, vendo eu curar, vendo eu libertar, vendo eu amaldiçoar, eu mexi com animais. Agora eu quero fazer vocês enxergarem que eu tenho controle absoluto sobre todas as coisas. Não há nada maior do que eu, nem nada que exista além de mim. O que é impossível é o mar. Então se preparem para ver eu agindo onde ninguém nunca agiu. Faraó é grande, tem exército, tem pirâmide, tem deuses com D minúsculo, mas hoje eu vou mostrar a vocês: eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Alguém já recebeu? Vou melhorar isso. Olha para um crente perto de você e diz assim: a pressão está aumentando para você saber quem é Deus. O problema está crescendo para você conhecer o poder dele, porque o poder dele acontece justamente quando você diz: não sei, não posso, não consigo. Então agora, ao invés de reclamar, comece a adorar dizendo: o milagre vai ser maior, o glória a Deus vai ser maior, o testemunho vai ser maior. Aqui na frente está o Regis. Todo mundo conhece o Regis, a Sara, obreiros dessa casa. Eles queriam ter um filho há muito tempo. Nós oramos juntos, buscamos em Deus juntos. Conseguiu-se um tratamento, nada deu certo. E a gente começa a pensar: Deus, mas e agora? Aí do dia para a noite, quando a pressão já está grande, um dia o Regis diz assim: ô pastor, a Sarinha está grávida. Como é que é? Deu certo o tratamento? Não, pastor, a gente não fez dessa vez não, porque não precisou. De forma natural deu tudo certo. Daqui a alguns dias nós vamos apresentar aqui na igreja o Samuel Tyson. Já nasceu com nome de pegada, né? Já nasceu com nome forte. Usando o Regis, um exemplo aqui da casa que a maioria de vocês conhece. A pressão aumenta e muita gente diz: Deus me amaldiçoou, Deus não gosta de mim, Deus não está nem aí comigo. Mas não geravam filhos, dirigindo a igreja, pregando a palavra, frequentando a igreja, vindo nos cultos e dando glória a Deus. É Deus dizendo assim: estou pressionando para ver até onde você vai. Vamos ver se no meio da crise você continua crente, se continua me servindo, porque a maioria desiste aí. Vou voltar para trás. Esse negócio de ser crente, Deus não faz o que eu peço. E Deus está dizendo: vem, aguenta a pressão, porque na pressão, conforme eu aumento, maior será o testemunho. Alguém está me ouvindo? E eu vou terminar a mensagem de hoje, preste atenção. Existem tempos para tudo. A Bíblia diz, quando Deus chama Moisés, lá na sarça ardente, Deus diz assim, Êxodo capítulo 3, verso 7. Não precisa abrir não, só anota para quem tem o hábito de estudar. Deus diz para Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus está dizendo assim: eu estou ouvindo a oração do povo. Diga comigo, oração. Diga comigo, oração. A oração tem que ser o começo de tudo, gente. Você quer ser próspero na vida? Comece com oração. Quer que o seu projeto dê certo? Comece orando. Você ora para pedir, você ora para entregar para Deus, você ora para buscar direção. Ora sempre. Só tem um detalhe: a oração não é tudo. Meu Deus, pastor, os religiosos agora quase fazem o sinal da cruz. Como assim? Porque a oração deixa de ser uma bênção quando ela se transforma em desculpa.
quando ela se torna desculpa da procrastinação, ou seja, para eu deixar para amanhã aquilo que eu já deveria ter feito. A oração deixa de ser uma bênção quando eu começo a me esconder atrás dela, quando Deus já me disse o que eu tenho que fazer, e aí eu digo assim: eu vou orar. Só que Deus já me disse, vai lá e faz, age, toma atitude. Vou orar. Essa é a palavra clássica de rebelde. Irmão, Deus tem um projeto na sua vida. Ah, pastor, eu vou orar. Irmão, Deus me disse que tem isso aqui para você. Ih, eu vou orar. Se esconde atrás da oração. E é aqui que o povo de Israel está. Porque o processo começou com oração. Só que quando Deus chamou dizendo assim: ei Moisés, agora eu vou instituir a Páscoa, o sacrifício, a festa, e agora vocês andem atrás da nuvem, o anjo vai dirigindo vocês, vão andando. Enquanto eles estão no caminho, eles estão andando. Mas quando eles confrontam-se com o mar, eles param. Porque é bom andar na direção enquanto eu consigo entender. Quando eu não entendo mais, eu paro. Ô Deus, até aqui estava tudo certo, porque está fechando a conta, mas agora o Senhor está me levando para um caminho que eu não conheço, eu não sei como é que eu vou sair disso. Aí Moisés vai orar e Deus responde, está na Bíblia. Deus olha para ele, verso 15, texto que nós lemos. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Deus está dizendo para ele assim: está orando por quê? Não entendeu? Vou melhorar. Você já sabe o que tem que fazer, o que você está me perguntando? Meu filho, manda esse povo parar de mimimi, de conversinha e voltar a andar. Diminuiu, glória a Deus, né? Ah, pastor, não. Se você já sabe a direção, se o anjo de Deus já está te dirigindo, se a palavra já foi liberada, para de se esconder atrás disso com aquela síndrome de Gideão. Bota algodão, tira algodão e fica esperando, depois vai reclamar de Deus. Ah, Senhor, eu fiquei buscando, eu esperei com paciência. Deus está dizendo: meu filho, já te dei a direção, já te dei o caminho, já te dei a ordem, já mandei fazer, você não fez porque não quis, então agora não vem culpar o céu. Comece os projetos coração, mas quando Deus te disser haja, tome uma atitude, faça, porque é aí que o milagre vai começar a acontecer. Deus está dizendo: Moisés, manda esse povo parar de reclamar e voltar a marchar. Ouça o texto, diga ao povo que marche. Olha para alguém perto de você e diga assim: marche. Deus não manda o povo andar, Deus não manda o povo correr, Deus manda o povo marchar. O que é isso, pastor? Marchar é igual a andar? Marchar tem ritmo, marchar tem coordenação. Regis, vou te usar de novo, que o único soldado que eu conheço aqui é você. A marcha, quem dita o ritmo, o soldado ou o capitão? O general, o coronel, o tenente, quem está dirigindo, chama o camarada da caixinha e diz assim: ó, marcha no tal ritmo. Aí começa. E aí os soldados vão todos juntinhos assim, ó. O que é isso? Eu não ando no meu ritmo, eu não ando no meu jeito, eu não ando no meu passo, eu ando conforme o general manda, eu ando conforme o líder organiza. Deus está dizendo: ô Moisés, eu não mandei parar, meu filho, a marcha continua batendo, então volta para o caminho e vai na direção. Meu Deus, mas ali tem um mar fechado. Meu Deus, esse caminho é intransponível. Não pergunta aquilo que não te cabe saber, meu filho, só continua andando, porque a direção que eu dei é o caminho certo. Por mais incerto que pareça, por mais difícil que possa ser, eu estou mandando andar nessa direção. Alguém recebe essa palavra? Olha na frente esse mar, e hoje você vai sair daqui hoje sem ser do seu jeito, mas do jeito dele, marchando, marchando,
marchando, marchando, e o diabo vai soprar dizendo: não dá, não tem jeito, como é que vai ser? Não sei. Eu estou no ritmo dele, eu estou no barulho do céu, eu estou na velocidade que ele manda, e do meu lado tem um monte de gente no mesmo ritmo. Nós vamos chegar do outro lado. Aleluia, aleluia. Para acabar, o toque de recolher mudou, né? Agora acaba às 9, então não vou até às 9 no culto não, mas dá para a gente terminar a mensagem sem correr. Para quem gosta de Bíblia, abre aí que é para não ficar só nas minhas palavras. 14, verso 15. Olha como é que é interessante a Bíblia, gente. Abre aí. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa é a forma que Deus trata com o povo. Agora Deus vai tratar com Moisés. Deus olha para ele e diz assim: e tu? Levanta a tua vara. Não entendeu, né? Deus está dizendo: meu filho, por que você está estranhando? Na sua frente não tem uma coluna de fogo? Tem, sim, senhor. Onde é que eu te chamei? Lembra? Tinha uma sarça. Se na sarça eu dei chamado, imagina numa coluna, meu filho, que eu não vou fazer. Alguém entendeu, né? Aí ele diz assim: agora você, rapaz, você está orando o quê, menino? Pega o que eu já dei na tua mão e levanta. Não. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu já te dei autoridade, eu já te dei a palavra. Você pode estar com medo porque o mar realmente você nunca enfrentou, mas eu já entreguei na tua mão aquilo que você precisa. Deus não traz uma vara nova, Deus não traz uma ordem nova. Deus diz: pega aquilo que eu já te dei, aquilo que você já usou, aquilo que você já viu que funciona. Lembra? Virou uma cobra, voltou a ser vara. Lembra? As pragas foram todas dirigidas a partir daí. Então, meu filho, levanta essa vara, estende essa mão. Deus está dizendo para alguém: eu já te dei autoridade sobre esse problema, pastor, mas ele é maior, eu nunca enfrentei. O Deus que já fez é o Deus que vai fazer. O Deus que te usou é o Deus que vai te usar. O Deus que te curou é o Deus que vai curar. Recebe essa palavra. Deus diz para ele: manda o povo marchar. Você vai dar ordem, o povo vai marchar no teu ritmo, mas a autoridade está na sua vida. Olha para alguém perto de você e diga assim: você que vai dar o ritmo lá. Ei, você que está me ouvindo, enquanto você deixar o diabo bater o tambor lá na sua casa, vai ser do jeito dele. Você tem que sair daqui hoje dizendo assim: ei, Deus deu a vara, foi na minha mão, então o ritmo dessa casa é meu, a regra aqui vai ser minha, a autoridade aqui é minha. Meus filhos vão viver dentro daquilo que eu vou dizer, e você não vai precisar ganhar no grito, porque a autoridade de Deus está sendo estabelecida na sua vida. Aqueles que não te ouviam vão te ouvir, aqueles que não te escutavam vão te escutar. Se prepara para chegar em casa hoje, e o marido que não conversava vai chamar para conversar, e a esposa que não queria mais assunto vai te ouvir, porque Deus está dizendo: o ritmo dos seus, quem vai dar é você. É isso que Deus está dizendo: Moisés, manda eles marcharem, mas você levanta a vara. Por quê? Porque a autoridade eu dei foi na sua mão. Para a gente terminar, verso 17, 15, 16 e 17 é Deus falando com Moisés, tá? Até o 18, 15, 16, 17, 18. Quem tem o hábito de estudar, grifa isso aí. Até o 18 é Deus falando. Deus fala para ele: ó, eu endureci o coração dos egípcios, vou tratar com eles. Verso 19: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Alguém está me ouvindo?
Quando Deus termina de liberar a palavra, Deus já começa a cumprir o processo. Deus primeiro diz para Moisés: manda o povo marchar, pega a sua vara, eu estou fazendo isso aí. Lembra? Eu já disse para você, eu é que estou endurecendo o coração, e eu vou terminar o assunto com os egípcios hoje. Quando Deus termina de falar, a coluna de fogo já vai para trás, o anjo já vem para trás. O que é isso? Deus está dizendo: a minha parte eu já estou cumprindo. Se você vai mandar o povo marchar, eu não sei. Se você vai levantar a vara, eu também não sei. Eu só estou te mostrando que eu faço a minha parte. A minha presença já foi para trás. Por quê? Porque os egípcios não vão tocar em vocês. O meu anjo já está atrás. Por quê? Porque os egípcios não vão avançar esse sinal. E a luz que vai iluminar vocês, para eles será trevas. O que Deus está falando? Você precisa tomar a sua atitude, porque eu já tomei a minha. Quando Deus libera a palavra, imediatamente os anjos já andam. A palavra já começa a se posicionar. O milagre, o sobrenatural acontece. E aí, pastor? E aí faz a sua parte. Está no texto. Verso 21. É só aqui que Moisés vai começar a fazer. Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento. Alguém está me ouvindo? Então Deus estendeu a mão, é isso dos textos? Tem alguém me ouvindo, gente? Vocês estão acordados? Então, verso de número 21. Então Deus estendeu a mão, é isso? Está no texto? Quem estende a mão? Moisés estende a mão? Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, sobre o problema, vírgula. E não foi Moisés que estendeu a mão? Se alguém tiver acordado aqui, alguns minutos atrás eu disse: Deus dá autoridade sobre você. Deus podia abrir o mar sozinho? Podia. Mas Deus te escolheu para mudar essa história. Deus está chamando alguém dizendo assim: pega aquilo que eu já te dei, estende essa mão. Porque quando Moisés decide cumprir a vontade de Deus, quando Moisés toma a atitude de avançar sobre o impossível, Deus diz: agora você vai ver o que eu vou fazer. Quando você faz o que pode, Deus também faz aquilo que Ele pode. Quando você vai no limite daquilo que você consegue, Deus te mostra aquilo que Ele é capaz de fazer. Quando Moisés estende aquela mão, olha para mim, eu imagino, você temos que entender. Imagina Moisés, o que Deus vai fazer? Não existe precedente. Não tinha uma Bíblia contando que Deus um dia abriu o mar. Não tinha um ato profético de que Deus abre água. Não quero diminuir Josué, mas de certa forma para Josué abrir o Jordão é mais tranquilo, porque já tem um pressuposto. Quando ele vai diante do Jordão, já tem uma história anterior. Deus já abriu o mar. Para Moisés não tem nada anterior. É ele pegando a mão e estendendo. Deus, eu não sei o que o Senhor está mandando, mas estou fazendo aqui, ó. Essa é a atitude de fé dos crentes. É isso que Deus está dizendo. Você não precisa entender como é que eu vou resolver esse problema. Você não precisa entender de que forma que eu vou tratar a tua casa, de que jeito que eu vou trazer ele para cá, de que jeito que eu vou consertar. Não tem que entender. Só tem que levantar a mão e usar a autoridade que eu te dei. Porque eu vou soprar como ninguém nunca viu, como ninguém nunca entendeu, como a história ainda não registrou. É isso que eu vou fazer na sua vida. Para a gente acabar, a Bíblia diz que o vento de Deus sopra e cria 2 colunas de água. E aqui, gente, a poesia é bonita, mas a realidade é terrivelmente ameaçadora. Como é que você entra no meio de 2 paredes de água? Não tem lógica. Não tem convicção. É impossível. Mas o povo está marchando, olhando para Moisés.
Olha para alguém perto de você e diga assim: você tem que acreditar. O povo começa a marchar. E quem sabe, quem já viu o batalhão, a marcha não começa em movimento, a marcha começa parada. Eles ganham o ritmo aqui, ó. O povo começa a marchar. Mas ninguém está dizendo: mas eu não vou primeiro não. Quando Moisés estende a mão, o mar vai abrindo. Ele dá o primeiro passo, o povo dá o primeiro passo. Ele dá o segundo passo, o povo dá o segundo passo. Você tem que acreditar. Você tem que parar de querer se amparar nas pessoas. Você tem que parar de esperar que todo mundo acredite naquilo que Deus já disse com você. Vai você no primeiro passo. Pastor, mas eu estou morrendo de medo. Fiel é aquele que prometeu. Então se apega na palavra dele e vai levando a autoridade que ele já deu na sua mão. Eu imagino Moisés com aquela vara para cima, com a mão estendida, e dando um passo depois do outro, olhando para o horizonte firme. Sabe aquela coisa? Não vou nem olhar para o lado para não vacilar minha fé. Eu vou olhando para frente. E atrás aquele barulho de multidão, milhões de pessoas atrás, e ele vai rompendo. E aquilo que era assustador também é uma blindagem, porque Deus coloca como paredes, é o que diz o texto. Deus coloca como paredes, por quê? Porque os inimigos têm carros. Os inimigos podiam correr do lado e cercar na frente. Deus diz assim: vou colocar na medida, só vai passar o povo hebreu, e atrás de vocês já coloquei uma barreira. Ninguém toca, ninguém alcança, ninguém vai colocar a mão. Eu já estipulei o limite. Você pode até ouvir o barulho da guerra, mas não vai te tocar. Alguém recebe essa palavra? E a conclusão do texto todo mundo já conhece. Quando o último hebreu sai, a presença de Deus, que foi luz para os hebreus, foi trevas para eles, para os egípcios. Eles ficam tumultuados. Quando o último hebreu pisa do outro lado da terra, as carroças começam a se prender no lodo. Olha o que diz o texto: Israel passou com o pé seco. Os egípcios vão vindo com o pé seco até o meio do caminho. Aí Jeová diz assim: agora eu vou segurar. A Bíblia diz que os egípcios se levantam dizendo: Deus está lutando por eles. Essa será a palavra dos teus adversários contra você. Não se preocupe em como derrotar. Continua avançando. Eu termino essa palavra te dizendo: continue avançando. Pastor, mas o que eu vou fazer? Não tem que fazer, tem só que obedecer a voz que está te dirigindo. Vai andando em direção à promessa. Vai andando na direção daquilo que Ele já te deu. Vai seguindo a presença dEle. Deixa que os teus adversários é problema dEle. Quem vai cuidar é Ele. A Bíblia diz que quando o último hebreu sai, Deus diz para Moisés: pode estender a mão de novo. Verso de número 31, eu termino. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Você, Moisés, tem que tomar atitude. Você, Moisés, tem que dirigir o povo que Deus te deu. E é em você que eles vão olhar e dizer assim: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, Deus verdadeiramente está com ele, Deus está com ela. A pressão aumentou, mas o milagre também. No final daquele dia, quando o mar se apresenta, era o maior desafio que eles já houveram vivido. No final daquela madrugada, quando o sol raiou, era o maior testemunho que eles tinham para contar. A noite foi difícil, mas quando o sol nasceu, eles já estavam pisando uma terra nova, promessa nova, um tempo novo. Eu termino essa mensagem te pedindo em nome de Jesus: não é tempo de parar, não é hora de estacionar.
Não é hora de ficar reclamando, não é hora de se render aos egípcios, não é hora de pensar em voltar para trás. Por mais difícil que seja o mar que você está enxergando, Deus já deu o escape, já deu a saída e vai te dar a direção. Então somente creia e continue ouvindo a voz dele. Marcha, marcha, marcha. Vai passar você, sua casa, sua família, os seus. Ninguém vai se perder. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se coloque em pé. Louvemos a Deus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Aleluia. Não pares, Ele está vendo. Olhando nas suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Aleluia. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ouça. Eu tenho dito aqui ao longo de muitas mensagens, aquilo que Deus faz em nós não termina em nós. Deus começa a partir de você um legado para as próximas gerações. O mar vermelho está fechado. Moisés está diante do mar aflito, preocupado. Diante dessa pressão, olha para alguém perto de você e diga assim: Deus, não, dedo de profeta, diga assim: Deus vai te fazer descobrir habilidades que você nem sabia que tinha. Algum tempo atrás Moisés está dizendo: Deus, eu sou um homem de língua pesada. Agora Deus está dizendo assim: ei meu filho, encara esse mar, ele vai abrir. Como assim? Eu não sei, eu nunca fiz. Então eu vou te mostrar que você é capaz em mim de fazer infinitamente coisas maiores. Diz para esse mar abrir, e Moisés vai diante dele, levanta a mão, e Deus vai soprando no meio desse vale, no meio dessa prova, no meio dessa perseguição. Você vai descobrir que em Deus você poderá fazer coisas infinitamente maiores. Quem crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Quem mandou largar a rede? Aleluia, Quem mandou Aleluia. você parar? aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Oh, aleluia. Filho, eu vou te honrar. Não é o final, é só o começo. Não é o fim, é só o início. Essa pressão está aumentando para você descobrir o que você é capaz em Deus. Feche seus olhos. Jesus, eu preguei a tua palavra, eis aqui a tua igreja. Espírito Santo, cumpre na vida deles a promessa dessa palavra. Faze-os sentir, a partir desse momento, aquilo que eles jamais sentiram. Investe-os de uma autoridade que eles não sabiam que possuíam. Faze-os entender que a tua palavra é que garante. O Senhor estava liberando a palavra sobre Moisés, e quando o Senhor termina de falar, a tua presença já vai para trás, cumprindo tudo que o Senhor prometeu. Bastou que Moisés levantasse as mãos, mas quando ele levanta a mão, a tua presença já tinha garantido tudo, porque o Senhor que prometeu é fiel para cumprir.
Faz os teus filhos crer nessa palavra, Espírito Santo. E à medida que eles comecem a tomar atitude de fé a partir de hoje, a partir de agora, abre esse mar vermelho. Faze-os viver aquilo que não viveram. Faze-os experimentar aquilo que jamais pensaram poder viver. Senhor Jesus, ninguém nunca fez, mas Ele vai fazer. Ninguém nunca conseguiu, mas ela vai conseguir. Porque existe sobre a vida dela a Tua palavra. E a Tua palavra se cumpre na vida daqueles que ousam tomar atitude de fé. Jesus, empurra-os. Aumenta a pressão. Mas faz isso para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Diante das pressões, não nos atemorizaremos mais, mas já vamos começar a erguer um clamor, um canto de vitória. Antes do mar se abrir, eu já vou adorar, porque na proporção da luta será a minha vitória. Eu profetizo isso sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Erga uma das suas mãos e diga assim: na proporção do problema. Não, diga assim: na proporção do problema será a vitória. Na proporção da luta será o testemunho. Aponta para alguém perto de você e diga assim: do tamanho do gigante vai ser o grito da vitória. Você começa esse mar preocupado, você termina esse mar dizendo: não sei de que jeito, mas Deus é poderoso e os meus olhos estão vivendo. A pressão está aumentando, mas o testemunho também vai aumentar. Quem recebe essa palavra, fala alguma coisa boa para Deus. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, do lugar da tua vergonha. Aleluia! Eu vou te honrar. Aleluia! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, do lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ouça, houveram várias vitórias na Bíblia, várias vitórias. Os exércitos de Israel venceram várias batalhas. Mas quais são as batalhas que a gente para pregar? Davi derrubando Golias, o mar se abrindo, Jordão abrindo, Eliseu, Elias enfrentando adversidades. Por que isso? Porque os testemunhos que se perpetuam não estão no ambiente físico. Você pode ser muito bem estabelecido, mas a tua história espiritual que vai se perpetuar não é do empresário que deu certo, que multiplicou a empresa, não. Tua história espiritual vai ser daquele que usou a fé. Alguém vai dizer assim: não era possível, mas ele levantou com fé, Deus fez. Não dava para acontecer, mas ela levantou com autoridade, irmão, Deus mudou. Não. Suas maiores vitórias serão no ambiente espiritual, serão no mundo sobrenatural, porque é aí que todos vão saber. Israel não está dizendo Deus é na vida de Moisés porque ele pegou uma espada e matou Faraó, mas quando o mar vermelho abre e fecha, eles olham e dizem assim: Deus é com ele. Estende a mão para receber. Todos hão de ver, Deus é contigo, não pelo que o teu braço vai conquistar, mas pela autoridade do Senhor sobre a sua vida. As batalhas no ambiente do sobrenatural serão vencidas, porque Deus que te chamou é o Deus que garante. Receba essa palavra, adore o nome dele, em nome de Jesus.